Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente da FUVEST, que foi aplicada em novembro último. Antes de apresentar a questão, vamos avaliar o grau de dificuldade. Uma questão que pode ser avaliada como fácil ou média, pelo menos durante a pré-leitura da prova. E aí, quando chega a hora do candidato fazer a prova, ele percebe que, na verdade, a questão é de fácil resolução, desde que ele faça uma leitura cuidadosa. A grande vantagem de uma questão como essa tem aquele que saca primeiro o gabarito, já que tem mais tempo para resolver questões mais difíceis da prova. Vamos entender agora. Segue um quadro. FUVEST 2020. Cantiga de enganar. O mundo não tem sentido. O mundo e suas canções, de timbre mais comovido, estão calados e a fala que de uma para outra sala ouvimos em um certo instante é silêncio que faz eco. E que volta a ser silêncio no negrume circundante. Silêncio, que quer dizer? Me diz a boca do mundo, meu bem, o mundo é fechado. Se não for antes vazio, o mundo é talvez, e é só. Talvez nem seja talvez. O mundo não vale a pena, mas a pena não existe. Meu bem, façamos de conta, de sofrer e de olvidar, de lembrar de fluir, de escolher nossas lembranças e revertê-las acaso se lembrem demais em nós, façamos, meu bem, de conta, mas a conta não existe, que é tudo como se fosse ou que se fora não era. Em claro enigma, a ideia de engano surge sob a perspectiva do sujeito maduro, já afastado das ilusões, como se lê no verso síntese, tu não me enganas, mundo, e não te engano a ti. O excerto de Cantiga de Enganar apresenta a relação do eu com o mundo mediada a pela música que ressoa em canções líricas. B. Pela cor brilhante na claridade solar. C. Pela afirmação de valores sólidos. D. Pela memória que corre fluida no tempo. E. Pelo despropósito de um faz de conta. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. Agora vamos entender qual deve ser o teu procedimento perante uma questão como essa. Vamos supor que você esteja na pré-leitura da prova, naquele momento em que você avalia o grau de dificuldade de cada questão, em que você avalia quais são as questões fáceis, quais são as questões difíceis e quais são as questões, digamos assim, médias. Você se depara com essa questão. Num primeiro momento, você percebe que a questão exige uma leitura cuidadosa do texto. Quando você vai ler as alternativas, você já percebe que algumas delas são absurdas, já que elas cometem o erro da contradição, ou seja, a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. O que o texto fala é uma coisa, o que a alternativa fala é exatamente o contrário. Só que você fica na dúvida, será que eu saquei mesmo qual é o gabarito? Então você não sacou o gabarito já na pré-leitura, mas você percebeu alguns absurdos. Então você considera médio o grau de dificuldade dessa questão. Ou você também pode considerar fácil, ainda que essa questão exija uma leitura mais atenta. Aí depois de avaliar o grau de dificuldade dessa questão, você continua a pré-leitura da prova como um todo. Aí chegou a hora de você fazer essa questão. E você lê de novo o texto. O título Cantiga de Enganar já faz com que tenhamos uma ideia de que a finalidade dessa cantiga é enganar. E o texto começa com a frase, o mundo não tem sentido. Ou, em outras palavras, o eu lírico não acredita que o mundo tem importância. E mais adiante, ainda convida a um faz de conta. Esse faz de conta é um completo despropósito, que está ligado à ideia de que o mundo é uma ilusão. E é essa ideia que faz
com que o eu lírico entre em contato com a ideia sobre o que é o mundo. Ou seja, vamos examinar agora o enunciado da questão. Reparem que esse enunciado reconhece que toda ilusão ou faz de conta do eu lírico está sob a perspectiva de um homem maduro. E como já vimos, esse faz de conta leva o eu lírico a entrar em contato com a ideia de mundo. E vejam a pergunta do enunciado. A única resposta possível para a pergunta do enunciado está na letra E. Como nós podemos notar em toda essa análise que nós já fizemos. As alternativas A, B e C cometem o erro da contradição, ou seja, são absurdas. O que o texto fala é uma coisa e essas alternativas falam exatamente o contrário. Já a alternativa D comete o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Como a música poderia ser a mediadora do eu lírico com o mundo, se o trecho diz exatamente que as canções estão caladas? Como poderia ser mediado por uma cor se o trecho diz exatamente que o silêncio ocorre no negrume circundante? Como poderia ser mediado pela afirmação de valores sólidos se o que o trecho diz é exatamente que o mundo é talvez? A alternativa D entre as incorretas é talvez aquela que nos convida a uma leitura mais atenta. O erro da extrapolação, ou seja, a geração de ideias que estão ausentes no texto, ocorre nessa alternativa. A memória, de fato, está presente nesse trecho. Mas o que nós não podemos dizer é que essa memória corre fluida com o tempo. Mais do que isso, essa alternativa não responde adequadamente à pergunta do enunciado sobre qual é o mediador do eu lírico com o mundo. Definitivamente não é a memória. A resposta certa está no gabarito letra E. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque você está ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.